Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre o delito de desacato, pessoal. O desacato, ele tá previsto, gente, no artigo 331. Opa, peraí que eu acho que o... Aí, ó, agora ficou melhor, né? Está previsto no artigo 331 do nosso Código Penal. E o que o desacato diz? O que esse tipo penal fala, gente? Ele fala assim: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, que a gente faz em relação a todos os crimes, é vamos ver quais são os elementos desse tipo penal. Então, ele possui 2 elementos. O primeiro deles é a conduta de desacatar o funcionário público. Desacatar o funcionário público. E o segundo elemento é no exercício da função ou em razão dela. Ou em razão dela. Então, gente, vamos observar o seguinte. Esse conceito aqui de desacatar, gente, o que seria esse desacatar? Desacatar é menosprezar, é faltar com respeito, é afrontar, tá? Então, assim, esse é o conceito aqui de desacatar. E aqui, gente, é necessário sempre a presença do funcionário público. Vocês estão vendo aqui? Então, sempre é obrigatória a presença do funcionário público. Se o funcionário público não estiver presente, pode ser que a gente tenha um delito contra a honra, tá? Mas o funcionário público aqui precisa estar presente. Não precisa que a ofensa, né, que esse desacato seja proferido face a face, mas o funcionário público precisa estar presente, ok? E é fundamental, gente, também para caracterizar o desacato, que essas ofensas elas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Se o funcionário público não está ali no estabelecimento que ele trabalha, mas as ofensas foram proferidas em razão da função, em razão da função que o funcionário público possui, também nós teremos, gente, o delito de desacato também, ok? Agora, gente, a gente vai fazer a classificação doutrinária. Eu não vou ir colocando aqui as explicações, tá bom, gente? Vou apenas colocar aqui a classificação final. Classificação final, tá bom? Então, assim, entre o crime ser simples ou complexo, aqui ele é um delito simples. Por quê? Porque ele não se decompõe em outras condutas, né, puníveis. Ele é um crime de ação única. Por que ele é ação única? Porque ação única, porque ele só possui um verbo aqui, então pra gente descobrir se ele vai ser de ação única ou de ação múltipla ou de ação mista ou de conteúdo variado, a gente vai contar quantos verbos se tem. Aqui a gente só tem um verbo, né, que é o verbo desacatar, então aqui a gente tem um delito de ação única, tá? Quanto ao sujeito ativo, gente, ele é um crime comum. Por quê? Porque pode ser praticado contra qualquer pessoa. Agora, quanto ao sujeito passivo, ele é um delito próprio. Por quê? Porque a gente ele tem que ser praticado contra o funcionário público. Ele tem que desacatar o funcionário público, ok? E ele vai ser comum porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Aqui, gente, os tribunais entendem que ao poder ser praticado por qualquer pessoa, isso quer dizer, inclusive, que ele pode ser praticado por um funcionário público, tá? Desde que ele desacate outro funcionário público no exercício da função ou em razão dela, tá bom? E esse funcionário público aqui, gente, que a gente tem esse conceito de funcionário público, né, essa vítima aqui, é aquele funcionário público que a gente viu lá do artigo 327 caput, tá? É o funcionário público que consta lá. A gente não vai considerar aqui, gente, como funcionário público, aquelas condutas, aquelas modalidades equiparadas de funcionário público. Aqui a gente vai considerar apenas o conceito de funcionário público do artigo 327 caput, ok? Vamos continuar nossa classificação aqui.
Aqui, o crime é doloso, por quê? Porque a gente não tem a previsão da modalidade culposa, ok? Ele é comissivo, por quê? Porque ele depende de um agir do agente, não um deixar de agir, ele não vai ser omissivo, ele é de forma livre, porque o tipo penal não delimita qual que vai ser a forma dele desacatar, ok? Então ele pode ser praticado por qualquer forma. Ele é instantâneo quanto ao seu momento consumativo. Por quê? Porque ele é praticado num determinado instante. A consumação se dá num determinado instante, naquele momento em que houve o desacato, ok? Ele é monossubjetivo ou de concurso eventual. Isso quer dizer que ele não necessita de mais de um agente para ele poder ser praticado, ele pode ser praticado por apenas um agente, tá? Ele pode ser uni ou plurissubsistente, tá, gente? Isso quer dizer que ele pode ou não admitir a tentativa, ele pode ou não ter seu iter criminis fracionado, vai depender da forma como ele foi praticado, tá? Ele vai ser transeunte, ou seja, ele deixa vestígios, tá bom? Ele é um tipo formal. Por que ele é formal, gente? Porque independentemente do funcionário público se sentir ofendido, entendeu? O delito vai estar configurado. Porque aqui o que está sendo tutelado é a dignidade da função pública. Não vai ser a honra do funcionário público, então ele não precisa se sentir ofendido, porque a proteção aqui vai ser a dignidade da função, né? Porque tanto é que o desacato tem que ser feito no exercício da função ou em razão dela, ok, gente? E ele é um delito de menor potencial ofensivo por causa da pena. A pena é uma detenção de 6 meses a 2 anos, né? Então, como ele é de menor potencial ofensivo, porque ele admite a todos os benefícios despenalizadores da Lei 9.099, ele vai ser julgado no Juizado Especial Criminal, ele vai admitir a suspensão condicional do processo, não vai ser determinada a prisão preventiva para o agente primário, ok? Então isso que faz com que ele seja de menor potencial ofensivo. Aqui, gente, o terceiro ponto, que é um ponto bem interessante, é quanto à decisão dos tribunais. Provavelmente vocês ouviram falar sobre o fato do desacato não ser mais crime, a descriminalização do desacato. O que acontece, gente, é que a quinta turma do STJ, ela proferiu uma decisão com base interpretando o delito de desacato, o Código Penal e a Convenção e o Pacto de São José da Costa Rica. Tá, então, como lá no Pacto São José da Costa Rica existe a previsão de uma liberdade de expressão, liberdade de pensamento, então o STJ, a quinta turma do STJ, interpretou que que a previsão do desacato no nosso Código Penal ofenderia o Pacto de São José da Costa Rica. E como o Pacto de São José é considerado, ele tem status supralegal, conforme aquela decisão do STF que eu já expliquei para vocês, isso não poderia ser admitido. Então, o desacato não seria mais crime, né? Foi feita por suposta incompatibilidade vertical, né? Foi feita essa descriminalização do desacato, fazendo um controle de convencionalidade pela quinta turma do STJ. O que acontece é que isso não prevaleceu durante muito tempo, porque logo depois a terceira turma do próprio STJ decidiu pela manutenção do desacato. Tá? E quais foram os argumentos que essa terceira turma utilizou? Que esse direito de liberdade de expressão, que a quinta turma lá do STJ falou, que sobre a previsão dele no Pacto de São José da Costa Rica, ele não é um direito absoluto. Então aqui, ó, o primeiro argumento que a gente tem é que o direito de expressão não é absoluto. Tá? Então esse direito à liberdade de expressão, ele não é absoluto. O segundo argumento foi uma ausência de incompatibilidade, que não existe incompatibilidade entre o artigo 331 do nosso Código Penal, o desacato, e a previsão internacional da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que não existiria essa incompatibilidade. E o terceiro argumento, então aqui ó, o segundo argumento
foi a ausência de incompatibilidade. E o terceiro argumento utilizado pela terceira sessão do STJ foi a falta de uma decisão vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre uma eventual violação, né, desse direito à liberdade de expressão por parte do Brasil, tá? Então aqui, ó, o terceiro argumento foi a ausência de decisão vinculante da Corte, tá? Da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok, gente? Então, assim, o desacato continua sendo crime, durou pouco tempo, né? Esse controle de convencionalidade feito durou pouco tempo no entendimento do STJ, ok? Então, atualmente, o desacato continua sendo crime. Ok, gente? Uma questão interessante que a doutrina discute é sobre a pluralidade de funcionários públicos ofendidos. No caso de haver uma pluralidade de funcionários públicos ofendidos, o que vai acontecer? Então, ó, vou apagar aqui o item 2 e o item 3. Desculpa, gente, o item 1 e o item 2. E vamos continuar aqui no item 4, tá? No caso de haver pluralidade de funcionários públicos ofendidos, só que no mesmo contexto fático de funcionários públicos ofendidos. No mesmo contexto fático, gente, isso geraria um concurso de crimes? Os tribunais e a própria doutrina entendem que não, tá? Que não configura pluralidade de crimes, porque vai haver apenas um crime, é crime único, e o número de funcionários desacatados, ele vai ter que ser valorado na hora da aplicação da pena. Ok? Então, quando o juiz for fazer a valoração da pena, ele pode aumentar a pena devido à quantidade de funcionários ofendidos. Ok? Então, é crime único, a gente não tem aqui concurso de crimes, ok? Vamos agora, gente, uma questão que a doutrina discutia bastante, e aí já chegou aos tribunais também, é a questão quanto à embriaguez, né? Porque dizem que muitas vezes, dizem não, acontece de muitas vezes, quando uma pessoa ela vai ser presa por embriaguez ao volante, por exemplo, ela acabe proferindo ofensas ao funcionário público no exercício da função dele, menosprezando a função daquele funcionário. E aí, muitas vezes, o argumento utilizado pela defesa dessas pessoas era que elas não estavam fazendo isso de livre e espontânea vontade, que elas não tinham ânimo refletido quanto àquilo, e que essa embriaguez deveria retirar o caráter subjetivo, né? Não existia esse dolo de praticar a conduta criminosa, tá, gente? Mas o que a doutrina e a jurisprudência já pacificaram é que a embriaguez não retira nenhum elemento do crime, tá? Então continua sendo crime, é crime quem comete desacato estando embriagado, ok, gente? Então esse que é o entendimento pacificado da doutrina e da jurisprudência. Outro ponto, gente, é quanto ao crime de desacato e o Estatuto da OAB. Lá no Estatuto da OAB, gente, existe previsão de imunidade para o advogado em relação a algumas situações. E uma dessas previsões lá no Estatuto da OAB é exatamente que o advogado ele teria imunidade ao desacato na prática da realização da sua função. O que acontece, gente, é que foi feito um controle de constitucionalidade e a palavra desacato, ela foi considerada inconstitucional pelo STF. Então, o advogado, caso ele desacate um funcionário público no exercício da função, ele poderá sim ser condenado pela prática desse delito. Ele não possui imunidade quanto ao delito de desacato. Ok, gente? Agora, o nosso último ponto aqui é quanto à exceção da verdade.
Gente, o crime de desacato, ele admitiria a exceção da verdade? Não, tá, gente? O crime de desacato, ele não admite exceção da verdade, exatamente porque não existe previsão legal. Esse é um argumento, que não existe previsão legal, e o outro argumento, gente, é que o crime de desacato, ele não protege a honra do funcionário, né? Ele protege o prestígio da função pública. É exatamente aquilo que a gente explicou mais cedo, né? Então, como ele não protege a honra do funcionário, ele está protegendo ali a função pública, é o prestígio da função, então não admite-se a exceção da verdade no crime de desacato. Ok, gente? Então, quanto ao crime de desacato, é isso. Bons estudos para vocês!